E aí, pessoal, tô tranquilo? Nessa aula, então, a gente vai ver um pouco sobre as regras de derivação, tá? Só vou dar uma retomada rapidinho. O que é que a gente estava vendo sobre limite, né? Lembrem que quando a gente estava estudando limite, a gente viu aquelas duas situações, né? Quando a gente tinha limite de f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h, quando h tende a zero. Tá? A gente viu esse tipo de limite. E a gente viu o limite também de uma função f de x1 menos f de x2. Tudo isso dividido por x1 menos x2. Aí a gente tinha que, por exemplo, x1 tende a x2. Lembra que quando a gente resolvia esse limite aqui, ó, que é esse de baixo, ele me retornava um valor. E nesse caso aqui, ele seria a imagem da minha função, né? E esse limite que a gente resolvia aqui de cima, que é quando o h tendia a zero, a gente tinha uma outra expressão, que seria uma outra função, tá? Poderia ser um número também, mas quando a gente calculava isso aqui, a gente tinha uma função ali. E o que acontece? Essa função que a gente obtém aqui quando calcula o limite de h tendendo a zero é a própria derivada da minha função f de x, quando a gente analisa. Tá? Então, calcular a derivada a gente já sabe fazer por definição de limite. Só que às vezes tem algumas funções que são mais complicadas. Lembra que quando você tem uma função mais simples, por exemplo, x² mais 3x, aí você tinha que fazer todo o processo lá, achar o f de x mais h, pegar o f de x que você tem, fazer alguma coisa para tirar a indeterminação do h embaixo e depois aplicar o limite. Tudo isso que a gente faz e a gente obtém uma expressão, isso é a derivada da nossa função. Tá? Só que tem umas regras de derivação que elas vêm para facilitar, em vez da gente fazer todo esse processo aqui, as regras de derivação elas nos auxiliam a chegar direto nessa fórmula aqui, sem precisar aplicar o limite de h tendendo a zero. Tá? Então, nessa aula, a gente vai ver quais são essas regras de derivação. A gente não vai ver todas, tá? Mas a gente vai ver as principais, que é as que mais vamos utilizar, né? Só apagar aqui. Então, só lembrando que quando a gente calcula aquele limite de h tendendo a zero, a gente obtém, então, a derivada da minha função, tá? E tem a derivada em qualquer ponto da minha função, caso ela for contínua. Então, vamos ver a primeira regra da derivada. Dado uma função, f de x é igual a k, onde esse k é um número real, quando eu faço a derivada dessa função, a derivada dela sempre vai ser zero. Tá? Lembrando que a derivada aqui, a gente pode representar ou ela por uma linha, tá? A derivada da minha função f de x, a gente coloca essa representação quando calcula a derivada da função, tá? Ou a gente pode representar ela assim, derivada da minha função y em relação a x. Tanto faz uma ou outra, mas geralmente a gente vai usar essa daqui. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem a função f de x é igual a 3. Se eu quero calcular essa derivada, você vai colocar lá f' de x. Sempre que a gente faz a derivada de um número, que é uma constante, isso aqui sempre vai ser igual a zero, beleza? Não importa qual número seja aqui, sempre a derivada de um número é zero. Essa é a primeira regra de derivação. A segunda, ó. A segunda regra, ela fala em relação à derivada de um polinômio, tá? Então, se a gente tem um polinômio com essa característica aqui, tá? Onde a n menos 1, a1 e a0 são números reais, tá?
Os x são as incógnitas e essas incógnitas aqui elas estão levadas a um expoente. Tá? Se eu quiser calcular a derivada desse polinômio, o que a gente vai fazer? Por regra, a gente sempre vai pegar, ó, quando tiver um polinômio, vai pegar o expoente, a gente vai descer multiplicando o valor que tiver aqui junto com o x. Ó, o n estava aqui em cima, ele veio, desceu aqui, tá? E tiro 1 do expoente. Se for um polinômio com mais termos somanos ali, eu faço o mesmo processo para cada um deles. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor, a gente tem a função f de x é igual a 3x à quarta, mais 5x à terceira, menos 2x mais 1. Eu quero fazer a derivada desse polinômio aqui. Então, o que a gente faz? F' de x é igual... Ó, vou derivar esse polinômio. Então, o 4 ele desce junto com o 3 multiplicando e tiro 1 do expoente. Vai ficar 3 vezes 4, x elevado à terceira, porque eu tirei 1 aqui do expoente, tá? Mais 5 vezes 3, porque esse 3 desceu, tira 1 do expoente, aí fica 2, menos 2 vezes, aqui é como se tivesse 1, 1 desce, x elevado a zero, porque tirou 1 do expoente, mais a derivada de uma constante. Derivada da constante a gente já viu, que vale zero. Então, nesse caso aqui, zero não precisa nem pôr, né? Então, vamos lá. F' de x é igual 3 vezes 4 vai dar 12, x ao cubo. Aqui vai dar 15, x quadrado. Aqui, como o expoente é zero, vai dar 1. 2 vezes 1, 2, então vai dar menos 2. Então, a derivada daquela função que a gente tinha de começo, que é essa aqui, é 12x ao cubo mais 15x quadrado menos 2. Então, toda vez que a gente for calcular a derivada de um polinômio, sempre lembra da regra. Ó. O expoente da variável ele desce, tá? Multiplicando os valores que tiverem aqui, e tira 1 do expoente. Aí depois só resolver cada um deles. Bem simplesinha, né? Agora vamos ver a regra do produto. Então, caso você tenha duas funções se multiplicando, uma f e uma g, e você quiser determinar a derivada dessas duas funções multiplicando, você aplica essa regra aqui, que é o quê? É a derivada da primeira, que é essa primeira função, vezes a segunda, sem estar derivada, tá? Mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Tá? Então a regra é facinha, só guardar ela. Toda vez que você tiver um produto de funções e quiser determinar a derivada desse produto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais, se atentem a esse sinal aqui, tá? Porque a do quociente ela é um pouco parecida com essa, só que ela muda o sinal. Então é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que a gente pega essa função aqui, ó. X² mais 4x é uma função vezes essa outra função aqui, menos 2x menos 1. Ó, perceba que eu tenho duas funções aqui, né? Essa aqui faz o papel da primeira, essa o papel da segunda, e as duas elas estão se multiplicando. Se eu quiser calcular a derivada dessa função, o que eu poderia fazer? Eu poderia aplicar a distributiva aqui, aí eu teria uma soma de termos de um polinômio, que aí eu recairia nessa regra aqui. Aí eu conseguiria calcular a derivada, tá? Sem nenhum problema. Mas, se a gente já souber o produto, a regra do produto, da derivada, basta a gente aplicar, que é o quê? Descobrir quem que é a primeira função, quem que é a segunda. Nesse caso, a primeira é isso, a segunda é isso. Então, só aplicar essa regra. Derivada disso aqui, a gente já sabe derivar isso aqui, né? Então já vamos derivar ela. Ó. Aqui é uma soma entre dois termos, então posso derivar esse e esse separado. Derivada de x² é 2x, mais derivada de 4x vai dar 4. Vezes a segunda a gente copia, não aplica a regra, tá? Mais a primeira função,
que é x quadrado mais 4x. Ó, copiei a primeira. Agora faço vezes a derivada da segunda. Ó, a derivada de menos 1 é 0. Derivada de menos 2x vai dar menos 2. Tá? Então, já fiz as derivadas. Agora é só aplicar a distributiva e resolver. Ó. 2x vezes menos 2x vai dar menos 4x quadrado. Aqui vai dar menos 2x. Menos 8x. Menos 4. Resolvi isso aqui. Agora aqui, ó. Menos 2x quadrado. Menos 8x. Junto os termos que eu posso, né? Ó, a parte literal está igual. Então, vai dar menos 6x quadrado. Menos 8x com menos 2x vai dar menos 10x. Com menos 8x, menos 18x. E menos 4. Então, essa daqui é a derivada do produto dessas duas funções, tá? Então, sempre que a gente tiver um produto entre duas funções, só lembrar da regra do produto, né? Que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Bem simplesinho, facinho. Ficou na dúvida se quiser expandir o polinômio aqui para cair nessa regra e resolver, também sem nenhum problema você consegue resolver a derivada. Tá? Agora, a regra do quociente. A regra do quociente é quando a gente tem duas funções e uma dividindo a outra, e a gente quer calcular essa derivada. Tá? Vamos pegar uma função aqui. Por exemplo, vamos pegar uma que a gente já conhece o resultado, que a gente já viu, né? Por exemplo, essa função aqui, ó, 1 sobre x. Eu quero calcular essa derivada aqui, ó. Quero calcular a derivada de 1 sobre x. Quem está fazendo o papel da primeira função é o 1. Quem está fazendo o papel da segunda é o x. Tá? Pela regra do quociente, o que a gente tem que fazer? Ó, derivada do primeiro vezes o segundo, ó, menos o primeiro vezes o segundo sobre o quadrado do segundo. Perceba que a regra do produto e do quociente são bem parecidas, né? A única coisa que muda é o quê? Entre os dois termos no produto aqui eu tenho uma soma. Entre os dois termos aqui no quociente a gente tem uma subtração. E ele ainda vai estar dividido pela segunda função ao quadrado. Tá? Então, se eu quiser calcular essa derivada, como é que a gente faz? Derivada do primeiro. Ó, fazer primeiro essa parte. Derivada de 1 é 0, né? Vai ficar 0 vezes o segundo, que é x, menos o primeiro. Quem que é o primeiro? 1. Vezes a derivada do segundo, derivada de x vai dar 1, né? Porque o expoente aqui é 1, ele desce, tira 1 do expoente, fica x elevado a 0, que vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Aí aqui vai dar 0, isso aqui some, aqui vai dar menos 1, então a derivada é menos 1 sobre x quadrado. Bem fácil, né? Tranquilo. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Deixa eu apagar esse. Pegar uma outra expressão um pouquinho mais elaborada. Vamos supor que a gente pega essa função aqui, ó. X quadrado menos 3x dividido por 2x. Ó, quero calcular a derivada dessa divisão aqui. Aí o que a gente faz? Só aplicar a regra do quociente. Derivado do primeiro. Ó, esse primeiro aqui é uma soma de polinômio. Então, derivando aqui 2x² vai dar 2x, mais derivada de 3x dá 3. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro, que é quem? x² mais 3x, vezes a derivada do segundo. Derivada de 2x é 2. Tudo isso aqui dividido pelo segundo ao quadrado. Então, vai dar 2x elevado ao quadrado. Aplica a distributiva aqui. Vai dar 4x² mais 6x.
Aqui, ó, tem esse sinal de menos, né? Tomar um cuidado que ele vai aplicar para todos. Menos 2x², menos 6x. Tudo isso aqui dividido por 4x². Beleza, ó, esse 6x positivo com esse 6x negativo, eles vão se anular, né? Eu tenho 4x, tiro 2x², sobra 2x² dividido por 4x². Dá para simplificar esse x² com esse e o 2 com 4. Isso me resulta em meio. Então, a derivada dessa função aqui é meio. Então, é só lembrar, ó, quando a gente tiver uma fração e quiser determinar a derivada daquela fração, a gente diferencia, né? Primeiro o de cima como sendo uma função, o de baixo sendo a outra. Aí aplica a regra, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o quadrado do segundo, certo? Tranquilo também. Agora vamos ver um pouquinho sobre a derivada da função seno e da função cosseno. Tá? Lembra que no começo das aulas a gente estava estudando sobre o círculo trigonométrico, até que a gente aprendeu a como esboçar o gráfico das funções seno e cosseno apenas analisando o círculo, né? Aqui, para calcular as derivadas, a gente vai utilizar a ideia do círculo. Lembrando que o eixo deitado a gente chama ele de cosseno, o eixo em pé de seno, tá? Os valores que estão à direita aqui são positivos, então aqui nesse caso seria o cosseno positivo, aqui para cima o seno é positivo, daqui para lá os valores são negativos, então aqui seria menos cosseno, e daqui para baixo menos seno. Então, para calcular as derivadas das funções, basta você lembrar do círculo, tá? E analisar no sentido horário. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a derivada do seno, quando eu derivo a função seno, a derivada vai dar quanto? Cosseno do meu ângulo, que é o que eu coloquei aqui, ó. Seno de x vai ser igual a cosseno de x, tá? A derivada do cosseno vai ser menos seno do ângulo, igual eu coloquei aqui, ó. A derivada do cosseno vai ser igual a menos seno do ângulo. A derivada do menos seno vai ser o menos cosseno do ângulo. E a derivada do menos cosseno vai ser o seno do ângulo. Então, isso aqui fica rodando, ó. Independente do seno ou cosseno que você estiver analisando, se você lembrar do círculo e lembrar os valores ali positivos e negativos e aonde cada um fica, você consegue determinar a derivada. Tá? Esse círculo aqui é importante porque depois, na hora que a gente for analisar as regras de integração, a ideia vai ser parecida, só que a gente volta no sentido anti-horário. Tá? Então, só lembrando que o seno da função, a derivada da função seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, derivada do menos seno, menos cosseno, derivada do menos cosseno é o seno. E isso aqui continua repetindo de novo. Tá? Aqui não tem nenhum segredo. Se, por exemplo, eu tivesse seno de uma função composta, a gente vai ver agora como que seria esse caso, tá? Onde a gente tem valores ali junto com o argumento, beleza? Então tá, a gente viu como que calcula a derivada da função seno, cosseno. Agora vamos ver o que acontece para calcular a derivada quando a gente tem mais de um termo dentro da minha função seno. A gente tem que aplicar uma regra que é chamada de regra da cadeia. Tá? Como é que é a regra da cadeia? Você vai fazer o quê? Ó? Vamos supor que você tem a função assim, ó, f, e você tem uma determinada função g dentro dela. Igual nesse caso aqui, a minha função de fora é a função seno, e a minha função de dentro é a minha função g. Se eu quiser calcular essa derivada, como é que eu vou fazer? Ó? Deixa eu só marcar aqui um exemplo. Aqui é a f, e essa de dentro, e a minha g. Você vai pegar, vai calcular a derivada da sua função f em relação a x. Ó, percebo que eu já mudei a notação aqui da derivada. Mas necessariamente você não precisa utilizar essa notação. Se quiser usar a linha, só coloca assim para poder facilitar na ideia da regra da cadeia. Tá? Vai calcular a derivada da f em relação a x vezes
a derivada do que está de dentro da sua função, que nesse caso é minha g em função de x. Tá? Ah, desculpa aqui, ó. Aqui não é x, tá? Aqui a gente ainda não viu as outras propriedades, mas a gente vai chamar de u. Tá? Então, vou fazer a derivada da minha função em relação a u, vezes a derivada do que está de dentro em relação a x. Tá? Então, a ideia seguinte seria o quê? Ó, vamos supor, eu quero calcular essa derivada. O que você vai fazer? Ó, vou calcular a derivada da f. Vai ser igual ao quê? Primeiro, calcula a derivada da sua f, que seria a função de fora aqui, né? Quem é que é a derivada de seno? Ó, a derivada do seno é cosseno. Então, você tem lá cosseno. Mas cosseno de quem? Cosseno de tudo que está dentro aqui. Aí você copia o que tem dentro. Vezes, ó, calculei essa primeira derivada aqui, ó, que é a derivada da função, e só copiar o que está dentro. Tá? Aí você faz vezes a derivada do que está de dentro. Então, depois você tem que multiplicar pela derivada que está de dentro. Isso aqui que está de dentro a gente sabe derivar, que é um polinômio. Então, isso aqui vai dar ó, 6x mais 4. Então, só para ficar mais organizado, para não confundir com esses dois termos aqui para parecer um polinômio, a gente tem que a derivada da f vai ser quem? 6x mais 4, que multiplica quem? Cosseno de 3x² mais 4x. Aí, isso aqui é a derivada da minha função. Tá? Então, toda vez que você tiver uma função composta, é só você fazer a derivada do seu termo mais de fora, depois copia a expressão que está de dentro e multiplica pela derivada do que está de dentro. Tá? Vou fazer mais um exemplo desse aqui rapidinho, do cosseno. Ó, é uma função composta, então você aplica a regra da cadeia. Então, você vai lá, ó, derivada da f vai ser igual a derivada do cosseno. Ó, a derivada do cosseno é menos seno. Então, beleza. Vai ficar ó, menos seno do termo que está de dentro. Quem que é o termo que está de dentro? 3x menos π. Vezes, agora eu faço a derivada do que está de dentro aqui. Derivada de 3x dá 3. E derivada de π, π é uma constante, então dá 0. Então, aqui vai dar 3, então posso passar ele para lá só para facilitar, né? Vai ficar menos 3 seno, menos 3 seno de quem? 3x menos π. Aí essa daqui é a derivada da função cosseno de 3x menos π. Tá? Então é isso aí, pessoal. Então até mais, um abraço.